Momento Edificação. Uma palavra de vida. Assista agora a palavra de hoje. Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Mais uma vez, Momento Edificação para nossas vidas. Hoje eu queria falar sobre aprendendo a ouvir Deus. Quão grande dificuldade é a nossa de ouvirmos Deus, de Deus falar conosco, de Deus ministrar nossas vidas. Nós temos sempre essas dificuldades, né? E essa falta ou escassez de relacionamento nos impede de ter uma vida mais acessível ao Senhor, mais completa diante do Senhor, de podermos ouvi-lo e entender o que Ele quer falar conosco. Vejam só o texto que Josué, escrevendo, diz no capítulo 1, versículo 8. Olha o que Josué disse. Deus falou a Josué: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Vejam só, essa é a transição da saída de Moisés, que havia morrido, para o início da jornada, do ministério, da batalha, da guerra, da liderança, melhor dizendo, de Josué sobre o povo de Israel para as conquistas da terra prometida. Então isso nós podemos ver com bastante clareza. Mas diante disso, queridos, eu queria citar aqui alguns pontos que são importantes para nós entendermos esse princípio de aprender a ouvir Deus e de ser obediente à sua palavra. Vejam só, primeiro, a meditação bíblica é um dos pontos mais importantes para Deus agir em nossas vidas. Olha, por que a meditação é a mais importante? Porque vale mais você meditar em um versículo do que você ler vários capítulos sem meditação. Então é importante você pegar uma fala de Deus na palavra e meditar naquilo, saber o que está querendo dizer o contexto, o que o Senhor estava querendo dizer para aquela determinada pessoa, no caso ali para Josué, e aí você aplicar na sua vida, para a sua vida hoje. Como serve isso? De que forma serve isso para mim hoje? Não é você criar conjecturas de interpretações equivocadas e próprias, não. É você entender que o texto tem que ser cuidado dentro da sua originalidade, mas principalmente aí você pegar esse texto e o que isso serve para mim hoje? De que forma eu posso entender Deus falando comigo dentro desse texto? Então é isso que nós temos que entender sobre o que é meditação. Aí nós vamos aprender a ouvir Deus e não ficar assim sempre cocheando ou dependendo de que alguém fale lá ou entregue uma profecia para nós entendermos que é Deus falando. Se nós soubermos usar a palavra no sentido de entender que é a palavra de Deus, a voz de Deus para nós hoje e agora, nós vamos sempre entender Deus falando conosco. O outro ponto que nós poderemos citar aqui, a palavra de Deus continua viva e é o nosso livro de fé, regra e prática. A palavra de Deus é esse livro de fé. Nós temos fé através da palavra, da regra e da prática. Tudo que nós concerne a nossas vidas, nós vamos aprender na palavra de Deus e para a palavra de Deus e com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos dá sustento para uma vida cada vez mais fortalecida em Cristo. E por último, queridos, outra lição que nós podemos aprender é a palavra de Deus. A palavra fala de si mesma como sendo instruções, conselhos e caminhos de Deus. A palavra, ela fala de si mesma. Ela mesma testifica de que ela é a palavra de Deus. Então, e ela mesma testifica que Deus existe. E ela mesma testifica que o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida. É ela mesma que dá conselhos para nossas orientações diárias, nossa vida diária. Ela mesma que nos dá instruções para vivermos determinada situação e circunstância das nossas vidas. Por isso nós devemos pensar,
sempre na palavra de Deus como algo presente em nossas vidas. Aprenda a ouvir Deus, e só se aprende a ouvir Deus meditando na palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e que cada dia mais nós possamos crescer na graça, no conhecimento, na bênção, na vitória e na misericórdia do Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida.